E qual seria agora o comportamento se tivéssemos então uma externalidades positivas? Vamos ver aqui como é que isso como é que se comporta agora do ponto de vista de um fenômeno positivo. Embora algumas atividades imponham custos a terceiros, outras geram benefícios. Então é importante sempre ter em mente que também existem externalidades positivas. Então, coisas que empresas ou pessoas fazem que também gera um efeito positivo sobre a sociedade. Considere, por exemplo, a educação. Em grande escala, o benefício da educação é privado. O consumidor da educação se torna um trabalhador mais produtivo e recebe grande parte do benefício na forma de salários mais altos. Além desses benefícios privados, entretanto, a educação também gera externalidades positivas. Primeiro, uma população mais instruída produz eleitores mais bem informados, o que significa um governo melhor para todos. Segundo, tende a diminuir a taxa de criminalidade. E terceiro, pode encorajar o desenvolvimento e a disseminação de avanços tecnológicos, aumentando o nível de produtividade e salário para todos. Então veja, em virtude dessas três externalidades positivas, uma pessoa pode preferir ter vizinhos bem instruídos. A análise das externalidades positivas é semelhante à análise das externalidades negativas. Como mostra a figura 3, a curva de demanda não reflete o valor do bem para a sociedade. Como o valor social é maior que o valor privado, a curva de valor social fica acima da curva de demanda. A quantidade ótima se encontra onde a curva de valor social e a curva de oferta, que representa os custos, se interceptam. Portanto, a quantidade social ótima é maior que a quantidade determinada pelo setor privado. Então aqui é o exemplo inverso da externalidade negativa, ou seja, existem vários comportamentos e várias decisões no mercado que são tomadas que criam, sim, efeitos positivos sobre a sociedade como um todo. Então, ou seja, são decisões que aumentam o bem-estar da sociedade, como aí falou, né? Então, se você tem um avanço tecnológico que ocorre dentro de uma determinada universidade, por exemplo, um determinado tratamento de uma doença, isso aí produz uma externalidade positiva monstruosa para toda a sociedade, ainda que muito do custo, por exemplo, possa ter sido privado. Então, aquele benefício não fica só nas mãos de quem criou, de quem fez a inovação. Ela se dissemina pela sociedade e produz, portanto, vários efeitos positivos, tanto efeitos positivos, assim como as externalidades negativas. Você pode ter tanto efeitos econômicos como efeitos não econômicos que precisam ser consideradas no bem-estar da sociedade. É claro que num livro de introdução à economia ou numa disciplina de economia, há sempre uma tendência a um foco sobre os efeitos positivos e negativos apenas econômicos. Mas na realidade concreta a gente sabe que várias decisões econômicas, elas produzem efeitos econômicos, mas também produzem efeitos não econômicos. E os efeitos não econômicos, como por exemplo, uma empresa que resolve investir na preservação de uma determinada reserva natural. Ela está produzindo ali uma externalidade positiva no meio ambiente. Para toda a sociedade ou para aquela comunidade em volta, você tem um enorme benefício. Então veja, mais uma vez, o governo pode corrigir as falhas de mercado. Mesmo as externalidades positivas, elas também são consideradas uma falha. Por quê? Porque ela tem um custo para o agente privado. Ela não tem um custo para a sociedade. É o inverso também do que acontece com as externalidades negativas. Então, induzindo os participantes a internalizar a externalidade.
A resposta apropriada no caso das externalidades positivas é exatamente oposta ao caso das externalidades negativas. Como eu falei, aqui o que o governo vai fazer é justamente o contrário do que acontece nas externalidades negativas. Ou seja, na externalidade negativa, o objetivo é fazer com que o agente econômico que produz o custo externo ele seja desincentivado e desestimulado. Vamos ver agora o que acontece com a externalidade positiva. Então, para deslocarem o equilíbrio de mercado social ótimo, as externalidades positivas requerem um subsídio. Então, na verdade, aqui o incentivo do governo é para que esse agente econômico que está criando um benefício externo, ele continue estimulado e motivado a continuar produzindo esse benefício, porque esse benefício, para ele, agente privado, também tem um custo. Então, na verdade, esta é exatamente a política que o governo adota. A educação é altamente subsidiada por meio de escolas públicas e bolsas concedidas pelo governo. Okay? Então, normalmente, coisas ou comportamentos que produzem benefícios coletivos, benefícios externos, sempre são subsidiados, financiados, apoiados pelo governo para que aquela atividade continue, dado que ela produz um bem-estar coletivo maior. Resumindo, então esse resumo aqui é importante. As externalidades negativas levam os mercados a produzir uma quantidade maior do que a socialmente desejável. Então, as externalidades negativas levam os mercados a produzir uma quantidade maior de bens e serviços do que a socialmente desejável. Por sua vez, as externalidades positivas permitem que os mercados produzam uma quantidade menor que a socialmente desejável. Então, na externalidade negativa, como o custo não é meu, o custo é do terceiro e o prejuízo é do terceiro, eu vou querer produzir mais, ainda que socialmente isso não seja desejado. E na externalidade positiva, que produz um efeito positivo sobre a sociedade, mas tem um custo privado, eu vou ter, portanto, um interesse em produzir uma quantidade menor que a socialmente desejável. Para solucionar, portanto, esse problema, os dois problemas, o governo pode internalizar a externalidade tributando bens que carregam externalidades negativas e subsidiando os bens que trazem externalidades positivas. Então, em um, o governo tributa, né, porque produz um mal-estar para a sociedade, e em outro ele financia, subsidia, porque traz um benefício à sociedade. Por exemplo, vamos ver agora aqui como fica na curva 3, na figura 3, a educação e o ótimo social. Então aqui, mais uma vez, nós temos a curva de demanda, ok? E nós temos a curva de oferta, que representa o custo privado. Neste caso, você então tem a quantidade de mercado, e aqui também você terá o preço de mercado, e aqui você tem um ponto de equilíbrio, ok? Quando você tem, portanto, uma externalidade, então veja, quando há uma externalidade positiva, o valor social do bem excede o seu valor privado. Por quê? Porque você tem valor privado mais o benefício externo contabilizado aí como resultado. Então a quantidade ótima, ela é maior que a quantidade de equilíbrio. Portanto, você tem aqui então o resultado do benefício externo na curva de demanda, em que você vai ter, portanto, uma quantidade ótima maior. Ou seja, dado que você vai ter um benefício externo, há uma busca por mais e, consequentemente, aceita-se também um custo, um preço maior. Então, mais uma vez, no caso do benefício, o valor privado, o resultado privado, ele é menor que o valor social. Por quê? Porque o valor social ele incorpora os benefícios externos deste consumo ou desta oferta.
Então, consequentemente, a educação aí, ou seja, como a gente viu no exemplo, então, a quantidade ótima vai ser maior, porque, consequentemente, como você tem um bem que traz benefícios, ele passa a ser mais incentivado, porque aumenta o bem-estar, como foi o exemplo aqui também na figura 3, o caso da educação. Então, dado que o consumo de educação é cada vez melhor, aumenta a produtividade, diminui a taxa de criminalidade, aumenta a participação política de maneira mais consciente, uma série de coisas que o Mankiw coloca aqui, consequentemente, você terá aqui o determinado comportamento de que isso vai gerar um valor social maior que se fosse apenas do que esse tipo de consumo, no caso a educação, ele não tivesse benefícios externos. Então, como ele tem um benefício externo, isso melhora o bem-estar coletivo e gera, portanto, um valor social acima do valor privado. Vamos ver aqui agora, o Mankiw coloca aqui uma notícia, as externalidades da vida no campo. De acordo com o economista Ed Gleiser, a urbanização é acusada injustamente. Lorax estava errado, os arranha-céus são ecológicos. Por Edward L. Gleiser. Na fábula ambientalista do Dr. Seuss, o Lorax, o Onsler, um magnata têxtil do brotamento, corta a trúfula para tricotar as tínides. Ao longo dos protestos do ambientalmente sensível Lorax, o Onsler constrói uma grande cidade industrial que destrói o meio ambiente, porque ele tinha de crescer mais. Por fim, o Onsler exagera na dose e corta a última trúfula, destruindo a fonte de seu sustento. Castigado, o industrial do Dr. Seuss se torna ecológico e insiste para que um jovem ouvinte pegue a última semente de trúfula e plante uma nova floresta. Algumas das lições ensinadas pela história são corretas. Do ponto de vista puramente maximizador de lucros, o Onsler é totalmente inepto porque ele mata seu ganso dourado. Qualquer bom consultor de gestão teria dito a ele que cuidasse de seu cultivo de maneira mais sábia. Um aspecto também correto da mensagem ambientalista da história é que coisas ruins acontecem quando pescamos demais de um único lago. Então, coisas ruins acontecem quando pescamos demais de um único lago. No entanto, o aspecto infeliz da história é que a urbanização vem como algo terrível. As florestas são boas, as fábricas são más. Não apenas a história desmerece os benefícios notáveis que vêm da produção em massa de roupas nas cidades têxteis do século XIX, como também envia exatamente a mensagem errada sobre o ambiente. Diferentemente da mensagem implícita na história, morar nas cidades é ecológico, enquanto morar cercado por florestas é nocivo. Vamos ver aí qual é o argumento deste artigo. Ao construir edifícios cada vez mais altos, o Onsler provou para si mesmo que é um verdadeiro ambientalista. Matthew Kahn, um economista ambiental da University of California, em Los Angeles, e eu observamos as áreas metropolitanas dos Estados Unidos e calculamos as emissões associadas às novas moradias em diferentes partes do país. Estimamos o uso de energia esperada do transporte público e dos automóveis para uma família média com renda padrão. Acrescentamos emissões de carbono da eletricidade doméstica e do aquecimento doméstico. Em quase todas as áreas metropolitanas, constatamos que os moradores da zona central da cidade emitem menos carbono que os das zonas suburbanas. Em Nova York e São Francisco, a família urbana média emite mais que 2 toneladas a menos de carbono anualmente
porque dirige menos. Em Nashville, a diferença do carbono no subúrbio da cidade em função do transporte é mais do que 3 toneladas. Afinal de contas, a densidade é a característica que define as cidades. Toda aquela proximidade significa que as pessoas precisam deslocar-se por distâncias mais curtas, o que é mostrado claramente nas estatísticas. Enquanto o transporte público certamente usa muito menos energia por passageiro que os automóveis, as grandes reduções de carbono são possíveis sem nenhuma mudança para ônibus ou trens/metrôs. As áreas suburbanas de maior densidade, que ainda são totalmente dependentes de carro, ainda envolvem muito menos deslocação que os locais em real expansão. Esse fato oferece alguma esperança para os ecologistas ávidos por reduzir as emissões de carbono, já que é muito mais fácil imaginar os norte-americanos dirigindo distâncias mais curtas que abrindo mão de seus carros. Os carros, entretanto, representam apenas 1/3 da diferença das emissões de carbono entre os nova-iorquinos e suas suburbanidades. A diferença entre a cidade de Nova York e seus subúrbios também é cerca de 2 toneladas. A diferença nas emissões dos aquecedores domésticos é de quase 3 toneladas. Isto posto, estimamos uma diferença de 7 toneladas nas emissões de carbono entre os habitantes residentes nas áreas suburbanas de Manhattan e os bons moradores de Westchester County. Viver cercado por concreto é realmente muito ecológico, cita aqui o artigo. Viver cercado por árvores, não. A prescrição política que se segue a partir disso é que os ambientalistas devem defender o crescimento de mais arranha-céus cada vez mais altos. Cada novo guindaste em Nova York significa menos desenvolvimento de baixa densidade. O ideal ambiental deve ser um apartamento no centro de São Francisco e não um rancho em Mary County. Claro, muitos ambientalistas ainda vão preferir pegar a deixa de Henry David Thoreau, que defendia que as pessoas deveriam viver sozinhas nas florestas. É importante que esses ambientalistas se lembrem que Thoreau, não é Thoreau, é Thoreau, em um momento de descuido queimou 300 acres nobres de um bosque de Concord. Poucos comerciantes de Boston provocariam tantos danos ambientais, o que sugere que se você quiser cuidar do meio ambiente, deve ficar longe dele e morar nas cidades. Aí veja um artigo do New York Times de 2009. Então, para vocês verem que esse debate de externalidades não é também um debate simples na economia, é muito complexo. E quando você inclui os debates que acrescentam e colocam economia e meio ambiente na mesma frase, enfim, no mesmo texto, você tem um crescimento sobre externalidades, sobre os debates de externalidades muito grandes, porque justamente compreende-se hoje que a destruição do meio ambiente precisa ter um custo levado em consideração, porque muitos dessas destruições elas vão gerar outros prejuízos, outras externalidades negativas à sociedade, além dos vários desequilíbrios. O Menkil coloca aqui também um estudo de caso, né? Transbordamentos tecnológicos, política industrial e proteção de patentes. Um tipo de externalidade positiva potencialmente importante chama-se transbordamento tecnológico, que é o impacto da pesquisa e produção de uma companhia sobre acesso de outras ao avanço tecnológico. Por exemplo, considere o mercado de robôs industriais. Os robôs estão na fronteira de uma tecnologia em rápida evolução. Sempre que uma empresa constrói um robô, há algumas chances de que descubra um desígnio novo e melhor. Esse novo projeto beneficiará não só a empresa, mas também a sociedade como um todo, porque entrará no conjunto de conhecimento tecnológico de toda a sociedade. Ou seja, esse novo projeto
pode ter externalidades positivas para outros produtores dessa economia. Então, mesmo que a tecnologia tenha sido feita por um indivíduo privado com um determinado objetivo, esse conhecimento produz um transbordamento em toda a sociedade, gerando, portanto, a externalidade positiva para outros produtores dessa sociedade. Nesse caso, o governo pode internalizar a externalidade, subsidiando a produção de robôs. Se o governo pagar às empresas um subsídio por robô produzido, a curva de oferta se deslocará para baixo no valor do subsídio e esse deslocamento aumentará a quantidade de equilíbrio de robôs. Então veja que o resultado final ele é positivo. Para garantir que o equilíbrio do mercado seja igual ao ótimo social, o subsídio deve ser igual ao valor de transbordamento da tecnologia. Seria como se o governo estivesse pagando um preço por aquilo que o produtor da tecnologia não recebe, porque isso se externaliza, porque isso transborda. Então, para que ele continue incentivado e motivado a produzir a tecnologia, o governo então dá um subsídio no valor do transbordamento da tecnologia. Qual é a magnitude dos transbordamentos de tecnologia e quais são suas implicações para a política pública? Essa é uma pergunta importante, porque o progresso tecnológico é a chave para explicar por que os padrões de vida se elevam com o tempo. Mas também é uma pergunta difícil, sobre a qual os economistas frequentemente divergem, porque justamente a tecnologia, em determinados momentos, ela vai produzir resultados positivos, não para o seu criador, mas para outras pessoas que não tiveram o custo da criação. Então, por isso que políticas tecnológicas, políticas de inovação, muitas vezes têm a mão do Estado por uma série de razões, entre elas por conta dos efeitos da externalidade positiva. A externalidade positiva é boa para a sociedade, mas ela não é boa para o agente privado que a produz, por isso que ele precisa ser beneficiado. Alguns economistas acreditam que os transbordamentos tecnológicos são universais e que o governo deve encorajar as indústrias que criam os maiores transbordamentos. Então, veja, o governo precisa motivar aquele determinado agente a continuar fazendo transbordamentos tecnológicos. Por exemplo, esses economistas argumentam que se a fabricação de chips para computadores cria transbordamentos maiores do que a produção de batatas chips, então o governo deve usar as leis tributárias para incentivar a produção de chips para computadores em relação à de batatinhas chips. O Código Tributário dos Estados Unidos faz isso de modo limitado ao oferecer suspensões especiais de impostos para dispêndios com pesquisa e desenvolvimento. Outros países vão além disso ao subsidiar indústrias específicas que supostamente oferecem maior transbordamento tecnológico. A intervenção do governo na economia para incentivar indústrias que promovem a tecnologia é por vezes chamada de política industrial. Então, vários países vão utilizar incentivos públicos para fazer com que determinadas indústrias se desenvolvam, transbordem tecnologicamente as suas inovações e, consequentemente, isso gere um bem-estar coletivo maior num segundo momento, que vai ser, neste caso, parcialmente financiado pelo Estado, justamente naquele valor diferencial do transbordamento. Outros economistas, eles são mais céticos quanto à política industrial. Então, veja, mais uma disputa em torno de uma política pública. Alguns economistas concordam com a política industrial, outros economistas discordam da política industrial. Embora os transbordamentos tecnológicos sejam comuns, o sucesso de uma política industrial requer que o governo seja capaz de medir a magnitude dos transbordamentos em diferentes mercados. Então veja, o sucesso de uma política industrial requer que o governo seja capaz de medir a magnitude dos transbordamentos em diferentes mercados. E a questão da mensuração é, na melhor das hipóteses, muito difícil. Então, como mostrou o exemplo acima, né? O que é de fato melhor, produzir chips de computadores ou batatinhas chips? Então,
é preciso mensurar para saber se uma política industrial é melhor para um setor ou outro. A gente muitas vezes tem uma percepção intuitiva. Olha, claro que produzir chips de computador é muito mais importante do que produzir batatinhas chips, que é uma tecnologia, é um produto tecnicamente simples. Mas isso é intuitivamente. Mas quando a gente fala de políticas industriais e de várias disputas políticas em torno do convencimento se os estados, os governos precisam utilizar leis tributárias ou não, isso significa, portanto, que você precisa mensurar os benefícios dessas duas indústrias. E é muito difícil mensurar o benefício dessas duas indústrias. Além disso, na ausência de medidas precisas, o sistema político pode acabar subsidiando as indústrias que têm maior poder político, que é o chamado lobby industrial. Então, talvez eu possa subsidiar, eu mensuro que a indústria de chips é melhor que a indústria de batatinhas chips, mas a indústria de batatinha chips, que é tradicional, vai dizer que a indústria de alimentos, que é importante, etc., vai muitas vezes, portanto, utilizar o seu poder político para ter ela subsídio em vez da outra indústria, do outro tipo de indústria. Em vez das indústrias que criam as maiores externalidades positivas. Outra maneira de lidar com os transbordamentos tecnológicos é a chamada proteção das patentes. As leis de patente protegem os direitos dos inventores, dando a eles direito exclusivo de uso de tecnologia de seu invento por determinado tempo. Então, para que eu, agente privado, me sinta motivado a inventar uma máquina, eu preciso ter proteção industrial e jurídica. Preciso ter uma patente daquele maquinário para que justamente eu possa oferir lucros por um determinado tempo e esse lucro continue me dando estímulos a continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento. Então, quando uma empresa faz uma inovação tecnológica, pode patentear a ideia e angariar para si mesmo grande parte do benefício econômico. Diz-se que a patente internaliza a externalidade quando dando à empresa um direito de propriedade sobre sua invenção. Se outras empresas quiserem usar a nova tecnologia, terão de obter permissão das empresas detentoras de patente e pagar os chamados royalties. Assim, o sistema de patentes oferece às empresas um incentivo para que se dediquem à pesquisa e outras atividades que fazem avançar a tecnologia. Então veja que esses dois exemplos, né? A notícia lá sobre a questão ecológica, apartamentos, morar perto de bosques, de florestas ou morar em cidades. E veja que esta questão do transbordamento tecnológico, política industrial e políticas de patente e inovação, veja que tanto a externalidade positiva quanto a externalidade negativa, elas produzem nas economias hoje uma série de controvérsias por conta justamente da sua natureza, dos seus impactos de natureza econômica e não econômica, o que gera, consequentemente, várias discordâncias em torno da teoria que a gente viu nos capítulos anteriores, ou seja, economistas que acham que a mão invisível de Smith é muito melhor e não precisa ter intervenção nenhuma e nem injeção de paciência nos mercados, vão discordar de várias dessas políticas, tanto para refrear as externalidades negativas como para estimular as externalidades positivas. E outros economistas que compreendem o que levam muito mais em consideração, por exemplo, as falhas de mercado, vão, portanto, entender que justamente é preciso ter a intervenção, políticas públicas para as externalidades, porque justamente tanto a externalidade positiva quanto a externalidade negativa vão produzir comportamentos adversos na sociedade, seja em um determinado momento prejudicando a sociedade como um todo, seja em determinado momento prejudicando um agente privado. Então, esse equilíbrio que o Estado tem que ter, seja a hora tributando, porque isso gera prejuízo coletivo, ou seja a hora dando benefícios, porque uma determinada inovação gera prejuízos privados, veja como o Estado tem que controlar aí esse comportamento entre desestimular prejuízos coletivos e desestimular prejuízos privados. Portanto, veja o quanto é complexo esse assunto e o quanto isso gera desafios na chamada economia do setor público, como é esta parte número 4 do capítulo do Menkil. Vamos agora